Ó, a gente vai começar a gravar então a aula de hoje, tá? A gente vai finalizar a correção da página 35, questão 13 e 14, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que chamou no chat que eu não tinha posto no... Tá, falta o Marcelo, vou anotar aqui. Marcelo, João Gabriel. O João Gabriel já tinha anotado. A Cauane chegou, né, Cauane? Tá. Vou começar pela minha Lucas lista Jesus, aqui. você tem... Ô, professora. Pode falar só um pouquinho mais alto? Ah, tá. Dá pra me escutar melhor agora? Agora sim. O Lucas Jesus colocou ali, que acho que você não colocou ali na chamada. Lucas Jesus? Tá. Vou Ele anotar. colocou ali 2 vezes no chat. Ai, tadinho. Desculpa, Lucas. Realmente eu não tinha colocado. Tá aqui agora. Joia. Claro que isso também não é nenhuma forca, né? Mas é mais ou menos pra gente ter um controle depois quando a gente for conversar com os pais de vocês também, porque provavelmente mais adiante vai ter uma reunião pra gente colocar, ó, fulano, Beltrano tem frequentado as aulas, mas, né, normalmente fulano, a gente vai fazer um comparativo quem frequentou normalmente as aulas, tá? Lani, como você é a primeira chamada, você pode ler a 13ª para mim? Posso ler sim, professora. Então vamos lá, meu amor. 11ª? Isso, na página 35, que é da seção Atitude. Leia a placa a seguir. Aluga-se apartamentos. 13ª, Lani. 13ª. É a 13. Ah, entendi, 11ª. Não, 13. Tá. Leia a seguir o fragmento de uma notícia. Será solicitado ainda as rotas de voos, data, horário e local de saída e chegada, e a lista de passageiros de cada trecho de voo realizado pela aeronave bimotor turbo-hélice, prefixo PR _ PG, ao longo do período eleitoral de 2014, diz o partido do comunicado. A. Identifique a passagem que apresenta o uso de crônica de concordância verbal diferente do que prescreve a norma padrão e reescreva fazendo as adequações necessárias. Joia. Então vamos tentar responder essa primeiro. Qual foi a passagem que vocês identificaram que há uma discordância? Alguém achou? A dica, professora, seria lista de passageiros para cada de trecho de voo realizado. Não. Ó, quando começa o texto, diz assim, ó. Será solicitado ainda as rotas de voo, data, horário, local de saída e chegada. Então eu pergunto para vocês, o que será solicitado, Luiz? As rotas de voo. As rotas de voo. Então aqui há um equívoco, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que responder, qual é o período? Será solicitado ainda as rotas de voo. Aí pede para vocês reescreverem. Como ficaria a reescrita, de acordo com a norma padrão? Seria solicitado? Serão solicitadas ainda as rotas de voos, porque são rotas, né? Então, por isso, solicitadas. Serão solicitadas. Provavelmente, quando vocês leram, vocês nem se ativeram a isso, né? Porque como é um texto ali já publicado, a gente nem percebe. E tá na ordem inversa, né? Quando o sujeito vem na frente, fica mais fácil da gente perceber. Agora, quando você coloca o verbo primeiro para depois citar o sujeito, às vezes passa desapercebido, tá? Então ficaria serão... Professora, tipo, solicitar é um verbo, não é? Isso. E tem o ainda, então é tipo, tem vírgula em verbo e sujeito. Ele tá errado, não é? Não, é porque como tá na ordem inversa, o sujeito está depois. Então, o adjunto adnominal vem para frente, então tem que ficar entre vírgula. Se esse ainda estivesse lá no final, aí não precisava de vírgula. Mas como ele está antes do sujeito, aí ele fica entre vírgula. Só na norma padrão que não pode
botar vírgula entre sujeito e verbo, né? Isso. Mas aqui é porque assim, ó. O verbo tá na frente. E se o verbo vem na frente do sujeito, com o adjunto adverbial, que é aquele ainda, daí é obrigado a ter vírgula. Porque assim, eu vou repetir, olha só. Qual é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento, né? Concorda? Sim. Se eu pego esse complemento e trago para frente ou intercalo, o que ficava no final, se ele vier deslocado, tem que vir entre vírgulas. Então, esse ainda é adjunto adverbial, ele tem que ficar no final do período. Como eu trouxe ele para frente do meu sujeito, aí eu tenho que isolá-lo com vírgula. Sim. Entendeu? Joia. Lânia B. Leia B. Tá, o que gerou esse uso? Tá. Acabei que eu já expliquei, né? Mas eu vou ler de novo para vocês. O fato de o sujeito vir posposto ao verbo frequentemente produz situações de desvio das normas de concordância verbal com esta. Então, foi o fato do sujeito estar posposto, ou seja, após o verbo. Coloquem aí, tá? Depois da Lana é o Luiz que vai ler. Ok, professor. Identifique se as frases a seguir estão ou não corretas quanto à concordância verbal. Caso não estejam, reescreva-as fazendo as adequações. A. No posto de saúde, chegou ao fim as campanhas de vacinação contra a gripe e a dengue. Olha só, gente. O que chegou ao fim? As campanhas de vacinação contra a gripe. Isso. E a Então, dengue. as campanhas de vacinação, ela está no plural, é o sujeito. Então, teria que ser: chegaram ao fim as campanhas de vacinação. Não é isso? Sim, chegaram. Então, a está incorreta, coloque I e reescreva. Nos postos de saúde, chegaram ao fim, porque na ordem direta seria: as campanhas de vacinação chegaram ao fim. Está na ordem inversa. Ok. Ok? B. B. Atitudes firmes por parte de pais e professores ajudam a evitar comportamentos inadequados. Joia. O que ajuda a evitar comportamentos inadequados? Atitudes firmes por parte de pais e professores. Joia. Aí o núcleo é atitudes, então atitudes ajudam. Certinho. Essa está correta. Letra D. C. Deveria ser divulgado os resultados completos da análise feita na água dos rios da nossa cidade. O que deveria ser divulgada? Ou divulgado? A análise, Os resultados. completos. Os resultados completos. Isso. E daí, esse período aqui está correto? Não. Não. Então teria que ficar como? Deveriam ser divulgados os resultados completos. Isso mesmo, deveriam ser divulgados. Então, vocês estão vendo, quando eu localizo o verbo e questiono esse verbo, ele vai me direcionar ao sujeito. Lembrando que o sujeito vai ser o que ou quem, tá? Quando responder algo ou alguém, daí é objeto. Agora, se responder que ou quem, aí é sujeito. E aí, se o meu verbo está flexionado no singular e o sujeito está no plural, alguma coisa está errada, tá? Então, deveriam ser divulgados. E a letra D? Consumidor consciente e engajado na luta contra abusos nas vendas online ajudam a melhorar o atendimento por parte das empresas que atuam nesse setor. Vou questionar de novo. O que ajuda a melhorar o atendimento por parte das empresas? O consumidor consciente e engajado. Qual é o núcleo? Consumidor. Então, o consumidor ajudam a melhorar. Então, tá certo ou tá errado? Tá errado?
Errado, Certo. porque o consumidor, apesar de que ele é consciente e engajado, o núcleo é consumidor. Então, o Ele acha consumidor que ajuda a melhorar o atendimento. Então, Tá no incorreto. Arrumem plural. ali esse ajuda. Alguém não conseguiu pegar o meu raciocínio, gente? Ô, Alguém quer... professora, nunca vai mudar o núcleo? Sempre é o verbo? Tipo, não podia ser botar no plural, consumidor? Tá, daí vocês poderiam mudar consumidores, mas como aqui o exercício já aponta que há um problema, aí o problema tu sabe que é o verbo. Eu sei o que tu queres Tá. dizer, porque se tu colocar consumidor no plural, a frase pode ficar certa, né? Mas ali já tá dizendo que há um erro, então tu sabe que o erro é o verbo. Tá? Porque eu não posso dizer que o sujeito no singular é um erro. Agora, dizer que o verbo no plural, nesse caso, aí é um erro. Entendeu por que eu tenho que mexer no verbo e não no sujeito? Sim. Entendeu, Cauane? Sim. Tá. Gente, então a hora de estudo encerrou. Vocês lembram? Eu deixei para vocês fazer... Oi? Eu pedi que vocês fizessem o caderno de atividades, não pedi? Pediu. Tá. Revisão para a prova, tá? Então vamos lá no caderno de atividades. Vou dar um tempinho aí para quem não tá com ele em cima da mesa, rapidinho, buscando o caderno de atividade. Abram na página 2. Página 2. Ó, página 2 e 3 a gente tem um resumão. Vou só dar uma relida aqui com vocês, tá? O primeiro conteúdo é correlação de tempos verbais. E aí vocês têm uma lista aqui dos verbos que podem, que devem ser usados juntos, tá? Presente ou futuro do presente, indicativo, e presente subjuntivo, pretérito perfeito, imperfeito mais que perfeito, com pretérito imperfeito subjuntivo. Então tem uma lista ali. Ah, Fábio, eu vou gravar, eu vou memorizar todas essas relações de verbos. Não, é difícil, tá? Mas vocês deem uma lida para vocês verem. Como nós somos falantes nativos, não é tão difícil, só que às vezes passa alguma coisa desapercebido. Então, dê uma relida ali nessa listinha, tá? Porque não é memorizando que vocês vão aprender isso. Depois, as vozes verbais, vocês precisam saber, voz ativa, o que é passiva, reflexiva. Lembrando que a passiva eu tenho analítica e tenho a sintética. Sintética, lembram do Szinho de sintética? É quando eu vou ter o SE, tá? Isso, eu acho que 6 questões são só sobre voz passiva, voz ativa, analítica, sintética, tá? Lembrando que já foram enviados para vocês a prova está no Clipe Escola, tá? Vocês respondem lá mesmo, não precisa se identificar, o próprio Clipe já faz isso. E depois tem alguma coisa de concordância verbal, regra geral, tá? Do sujeito simples e sujeito composto, que é o básico da concordância. Depois a gente vai ver mais as peculiaridades. Aí, então, depois a gente vai para a página 4, que começa o exercício. Gente, nós não vamos ter tempo hábil para corrigir todos, mas a gente vai até onde a gente conseguir, tá? Tem 35 minutos ainda, tem bastante coisa. A próxima a ler vai ser a Maria Eduarda Treto. Pode ler, Treto? Questão número 1. A correlação entre os tempos verbais está correta, hein? Tá, eu tenho um textinho ali, né? Uma estrofe. Senhor feudal, se o Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. Então, a correlação entre os tempos verbais está correta na letra A. Se Pedro II viesse aqui com história, eu botaria ele na cadeia. Por que essa é a alternativa correta? Porque como o viesse é subjuntivo, é uma possibilidade. A outra possibilidade, o outro verbo, aliás, que indica a possibilidade, é o futuro do pretérito.
tá? Que é aquele futuro que tinha que ter acontecido lá atrás. Então, é a letra A. Alguém tem dúvida em relação a outra alternativa? Não. Joia. Então, vamos para 2. Sofia Luckman. Sô, leia a 2. A Sô vai lendo e eu já vou resolvendo, tá? Em relação ao período, seu proprietário da fazenda Revir, os seus conceitos, é provável que nós, dialoguemos, com os seus advogados. O item apresenta, respectivamente, as flexões verbais que completam os espaços em conformidade com o padrão da língua letra D, tá? É bem comum a gente achar que é rever. Só que o que acontece? Esse verbo é um verbo derivado. E o verbo ver, quando flexionado, em alguns tempos ele vira vir. Então, cuida, não é rever, é revir. Estranho, né? Professora, Oi. qual é a resposta da 1 que minha internet Letra A. caiu? Letra A. Tá bom. E da número 2 é a letra D. E aí eu reforcei que o verbo, nesse caso, é derivado de ver, que quando flexionado, ele vira vir. Então, por isso que causa essa estranheza, tá? Amable tá com o microfone aberto, Amable. Não sei se já fechou. Já desligou. A questão 3 é a Rafa que vai ler. Vamos lá, Rafa. Ô professora, Oi. desculpa, eu me distraí. Esse revir, ele é possibilidade? Não, olha lá. Se o proprietário da fazenda é revir, é ver de novo. É no sentido de rever mesmo, entendeu? Só que não se usa rever, sim revir. Porque é subjuntivo. Tá? Ô, professora, ali, na segunda, é provável que nós não podia ser também dialogaremos. Dialogaremos é futuro e tem que ser presente daí, né? É porque é tempo presente, daí tem que ser dialoguemos. Tem que ser agora. Tá. Tá? Uhum. Pode ir perguntando, gente. Não deixem passar as dúvidas. Mas, por Eu não exemplo, entendi muito bem ainda o que é esse rever, mesmo que a professora explicou ali. É que assim, ó. Quando vocês forem flexionar o verbo ver, vocês vão ver que quando chega em determinados tempos e modos verbais, ele vira vir. Era bom se eu tivesse uma tabelinha aqui. Eu vou ver se eu bato uma foto e coloco no grupo. Vou anotar aqui, tá? Tabela do verbo ver. poderia ser a D se fosse. Um pouquinho mais alto, Luiz. O som tá abafado. Podia ser se fosse revêssemos e dialogaremos? Não. Dialogaremos? Se nós revíssemos, dialogaríamos. Mesmo assim não tem essa possibilidade ali. Tá? Uhum. Então eu vou botar a tabelinha do verbo ver e aí vocês vão ver que em determinada posição ele vira vir. E como esse verbo rever é derivado de ver, ele fica revir. Tá? É estranho mesmo, mas é normalmente isso aí que eles vão colocar em questões de vestibulares. Ah, tá, Rafa, não tem problema. Então eu vou chamar o Marcos Felipe. Marcos, leia 3. Marcos? Oi. Leia 3, Marcos, por favor. É o poema ali? Isso, leia esse Não, trofe peraí. seguinte. Isso. Não, peraí, professora. É que. Página 4, questão 3. Agora sim. Então vamos A lá. tua saudade corta como aço de navaia. O coração fica aflito, bate uma, a outra faia. E
os olho Olho. se enche d'água, que até a vista se atrapalha, ai, ai. Joia. José Ramiro Sobrinho, né? Pode continuar a leitura. Essa canção folclórica emprega linguagem coloquial, o que se percebe pelo uso de formas como navaia e faia. Transcreva o verso em que a concordância verbal se dá conforme o uso informal. E aí? Quem pode responder? E o zóio se enche d'água. Ó, informal. E os olho. O artigo está no plural e o substantivo no singular. Então, anotem aí para quem não fez, tá? É o penúltimo verso. E os olhos se enchem de água. Letra B, Marcos. Reescreva esse verso de modo que atenda às prescrições da norma padrão. E aí? Como é que ficaria na norma padrão? Marcos, como ficaria? E os olhos se enchem d'água. D'água. E os olhos, tá? Não é difícil. Sim. Só porque vocês não fizeram, seus danados. Gustavo Não, Mioto. fiz, mas professora. Oi? Não fiz, mas tô fazendo agora. Tá, então tá. Parte do E os nunca, olhos né? se enchem Isso. de água. É, porque como é mais de um olho, o verbo tem que flexionar também. No plural. Vamos lá. Já, professora, acho que eu não peguei. É só tu copiar ali do penúltimo verso. E os olhos se enchem de água. D'água, né? D'água. Isso. Gustavo Mioto, pode ler a 4, por favor? Com a migração dos investimentos surgem novos desafios, onde o tempo de retorno do capital investido tem que ser o menor possível. Explique por que a forma verbal surge foi empregada no plural. Olha lá. O que surge? Desafios. Novos desafios. Vocês estão vendo que está na ordem inversa? O sujeito, se fosse para estar na ordem direta, iria lá para frente. Então, ó, novos desafios surgem com a imigração do investimento. Viram como está toda em ordem inversa essa oração? Ah, Fábio, como que tu achou o sujeito? Eu perguntei para o verbo. Pode perguntar. Esses novos desafios é núcleo? E os desafios, que é o núcleo. Deu? Sim. Então, ficaria assim, ó. A gramática normativa prescreve que o verbo da oração deve concordar em número e pessoa com o sujeito a que se refere. Na frase apresentada, o sujeito é novos desafios. Terceira pessoa do plural. O que leva o verbo a se flexionar também na terceira pessoa do plural. Então, vocês vão escrever isso, tá? Que a gramática prescreve que o verbo deve concordar com o sujeito e, nesse caso, o núcleo do sujeito ou o sujeito é novos desafios. Então, o verbo precisa ficar na terceira pessoa do plural. Bem rapidinho, tá? Senão não vai dar tempo de eu corrigir quase nada. É isso aí mesmo. Professora, eu poderia repetir de novo? Tá. Porque eu não entendi muito bem. Tá, olha só. Quando eu tiver um sujeito no plural, o verbo também vai ficar no plural. Quando eu tiver um sujeito no singular, por exemplo, na primeira pessoa do singular, o meu verbo também vai ficar na primeira pessoa do singular. Só que o que acontece ali? O sujeito não está no início da oração. E como que eu descubro isso, Fábio? Faça a pergunta para o verbo. Então, a gente vai lá para a frase, Lani, e vai perguntar para o verbo. O que surgem? Diz para mim, Lani, o que surge? A migração dos investimentos. Não, foi isso que surgiu?
A gente tende a dizer que isso é o sujeito, mas não é. O que surge? Novos desafios. Isso quer dizer, Lani, que está na ordem inversa. Se eu colocasse na ordem direta, ficaria assim, ó. Novos desafios surgem com a imigração dos investimentos. Entendesse agora? Aí está perguntando por que surgem ficou na terceira pessoa do plural. Porque o sujeito é novos desafios. Se o sujeito é novos desafios e está na terceira pessoa do plural, o verbo também fica na terceira pessoa do plural. Entendeu? Sim. Porque daí alguém poderia dizer assim, Fábio, mas sujeito é migração, como é que o verbo está no plural? Não, o sujeito não é migração. Isso me mostra que esse verbo está concordando com o sujeito que não está na frente dele. Aí eu vou buscá-lo. Então agora tu consegue formular a tua resposta? A gramática normativa exige que o verbo concorde com o sujeito. Logo, se o sujeito é novos desafios, o verbo tem que ficar no plural, na terceira pessoa do plural. Escrevam aí. Questão 5. Agora quem vai ler é o Arthur. Vamos lá, Arthur? O Arthur já saiu da sala? Ô, professora. Oi? Eu tô com o Clipe Escola no meu celular, só que tá ruim. Aí eu botei no computador, só que a conta tá pelo do Marcos, daí aparece 2 Marcos, tá? Só que um sou eu. Ah, tá bom. Tá. Ó, o Arthur não respondeu, vou anotar aqui, tá? Lucas Mendes. Vamos, gente, vamos, Lucas. Tá. Tá. Amabile. O microfone tá funcionando, Amabile. Vamos, Amabile. Questão 5, rapidinho. Vou chamar outro. Amabile tá aí? Sim, professora. A professora não tá escutando ela? Não. Vocês estão escutando? Então. Sim? Não, professora, eu não tô escutando nada. Professora, vê se a professora não desativou o microfone dela. Eu não mexi no microfone de ninguém. Eu nem sei fazer isso, na verdade. Estranho. Fala aí, Amabile. Não tô ouvindo? Que engraçado. Também não, professora. Olha que loucura, mas Eu isso tô. aí... Que engraçado. Né? Vou até passar isso pra Jaque também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Não consigo nem localizar a Amabile aqui. Ela não aparece nem na sala pra mim, é isso? Na minha sala ela não tá aparecendo. Ah, tá. E o Arthur também tá. Oh, que loucura. Tá, eu vou ter que chamar outro, tá? Porque daí tem outros alunos também que não estão me escutando. Avisem a Amabile, ela deve estar me escutando, que eu vou considerar aqui. Só um pouquinho. Tá. Pode ser o João Gabriel. João já providenciou a apostila. João, como é que tá aí a situação?
João Lucas, eu vou passar pro próximo, gente, senão vai atrasar muito. Vamos, João. Professora, se quiser eu leio de novo. Eu queria ver se o pessoal tá na sala ainda, né? Não, beleza. Nicolas, obrigada. João do céu, não me desespera. Tá, acompanha, João. Tá, Nicolas sem microfone também. Gabriele. Meu microfone aqui que ele tá quebrado. Como? É que meu microfone tá um pouco. Tá quebrado. Tá. Aí ele tá meio ruim. Tá. Qual que é? É a questão 5. Das frases a seguir, assinale a única que apresenta problema de concordância. Saíram daqui há pouco a Joana e o irmão. Quem saiu daqui? Na A Joana e o irmão, então está certo. Leu as outras? Leia B. É porque a gente vai procurar a errada, né? Sim. Na pele da criança, parecia pequenos pontinhos as picadas dos insetos. O que aparecia na pele da criança? As picadas dos insetos. Pontinhos, pequenos pontinhos, né? Ah, é pequeno. Então, se eram pequenos pontinhos, apareciam. Então, a letra B está incorreta. Leia C. O pai e a mãe, mesmo depois de muito conversar e orientar os meninos, mantiveram o castigo dado. Quem manteve o castigo dado? O pai e a mãe. Então, tá certo, eles mantiveram. Letra D. A turma de amigos promoveu uma bela festa. Quem promoveu uma bela festa? A turma, tá? O núcleo é turma. Então, a turma promoveu, certinho. Então, o erro está na letra B. Obrigada, Maria. Ian. Bem rápido, Ian. Letra número 6. Fuveste. Décadas atrás, vozes bem afinadas cantavam no rádio esta singela quadrinha de propaganda. As rosas desabrocham com a luz do sol. A beleza das mulheres com creme Rugol. Os versos nunca fizeram inveja a Camões, mas eram bonitinhos. Sabe-se lá quantas senhoras não foram atrás do creme Rugol, para se sentirem novinhas em folha. Rosas resplandecentes. A. Escreva o primeiro parágrafo do texto, substituindo décadas atrás por ainda hoje, e transpondo a forma verbal para a voz passiva. Faça as adaptações necessárias. Olha só, então vocês tinham que trocar uma expressão, décadas atrás, por ainda hoje, e ainda colocar na voz passiva, né? Então tinha bastante coisa. Tem alguém que fez e que pode ler pra gente? Rafa, escreve aqui pra gente no chat então, Rafa. Tá? Deixa eu ver como é que você fez. Vou deixar a Rafa colocar ali para ver se tá certo, tá? Quem não fez vai tentando fazer. Bem rapidinho. Podia ser. Pode tentar, Luiz. Cantava no rádio essa singela quadrinha de programa. Ó, mas quando tu bota assim, ó, cantava no rádio, ela tá fazendo uma ação. Ela tem que receber, então é cantada. Deixa eu ver como é que a Rafa botou ainda hoje. Esta singela quadrinha de propaganda é cantada no rádio por vozes bem afinadas. Certinho, Rafa. Certinho. Então, ó, copinha ali do chat. Só que não é estar. Saiu um acento ali sem querer, né? É esta quadrinha. Luiz, como você colocou, você continuou na ordem, na voz ativa. E agora, eu não posso mais indicar uma ação, e sim que alguém recebe. Tá? Então, ainda hoje, essa singela quadrinha de propaganda é cantada. Ela está sofrendo ação no rádio por vozes bem afinadas. Muito bem, Rafa, acertou. Copiem rápido, corrijam.
Ó, a gente tem 15 minutos só. Vamos lá. Letra B. E ainda? Que expressões da quadrinha justificam o emprego de novinhos em folha e de resplandecentes? No comentário feito pelo autor do texto. E aí? E aí, ó. Por que são novinhas em folhas e resplandecentes? As rosas desabrocham, né? Novinhas em folhas justifica-se pela remissão a desabrocham e resplandecem pela remissão à passagem à luz do sol. Mas, tá. Isso. Resplandecente está relacionado com luz do sol, tá? E novinhas em folhas com a relação de desabrocha. Porque algo que desabrocha, uma flor que desabrocha, é algo novo, né? Então, diz novinhas em folha. E aí, quando fala com a luz do sol, aí faz essa ideia de resplandecente. Eu vou colocar no chat ali. Tá? Para vocês. Novinhas em folha. Justifica-se. E resplandecente. Tá bem baixinho. Ó, tá ali. Tá muito abafado o som. Arruma aí o microfone, por favor. Para entender essa questão, vocês têm que ir lá no comentário. E aí eles estão questionando... A questão está questionando duas colocações que o autor fez ali. Aí pergunta por que ele fez uso dessas expressões. Né? Por que ele escolheu. Seria... na questão semântica, tá? A escolha do vocabulário. Deu, então? Vamos lá na questão 7. Eu vou pedir se o Marcelo pode ler para mim. Vamos, gente, vamos. Tá, Marcelo deve estar sem microfone. Tá. Então vai... Cauane, consegue ler, Cauane? É a 7? Cauane, pode já ler direto. Eu não gosto, eu gosto de ler o texto. Mas vamos direto no enunciado aí, tá? Tá. Da janela do seu quarto é que ele a vira pela primeira vez. Passando-se a oração em destaque para a voz passiva analítica, a forma verbal correspondente é: foi vista, havia visto, estava sendo visto, seria vista e fora vista. Fora, é o mais perfeito, tá? Ele a vira pela primeira vez, tá? Na voz ativa. Vira é o mais que perfeito. Então, quando eu coloco na voz passiva, eu também tenho que deixar no mais que perfeito, o auxiliar, no caso, né? Então, é a letra E. Fora vista. Ah, Fábio, por que eu fora vista? Porque na voz ativa estava no pretérito mais que perfeito. Então, na voz passiva também tem que ficar no mais que perfeito. Então, é a letra E. Obrigada, Cauane.
Lucas, número 8, Lucas. Lucas. Lucas Jesus. Não acredito. O Lucas quer sempre ler agora que eu chamei, ele não tá aí. Lani, vai novamente você, Lani. Questão 8. Ok. Considerando a correlação dos tempos verbais, preencha as lacunas com verbos indicados entre parênteses. Então você vai lendo, Lani, e eu vou Se responder. todos acharem que... Tá bom. 1. Se todos acharem que não há mais nada a fazer, os problemas que enfrentamos jamais serão solucionados. Isso, serão. Futuro, né? 2. Caso os jornais publicassem a matéria, João certamente um nome conhecido. Se tornaria. Lembrando que esse se vem para frente por causa do certamente, que é advérbio. E o advérbio, ele puxa o pronome oblíquo para perto dele, tá? Então, se tornaria. Que é uma possibilidade. 3. Queria que ele, um nome conhecido. Fazer. Tá. Tivesse feito ou fizesse. As duas formas estão certas. Posso usar a locução, tivesse feito, ou eu posso usar a forma simples, que é fizesse. Lembrando que esse fizesse primeiro é com Z e depois 2 S, tá? É subjuntivo. Que eu fizesse, que tu fizesse, que ele fizesse, é uma possibilidade. Tranquilo? Acho melhor eu colocar aqui no chat, né? Vou colocar aqui. Sei que tem gente que tá perdida. 1. Serão. 2. Se tornaria. E 3. Tivesse feito. Ó, tá aí. Resposta da 8. Lembrando que o tivesse ali também é com 2 S, tá? Questão 9. Obrigado, Lani. Luiz Eduardo. Ok, professor. Ah, eu confundi aquela hora o Lucas com o Luiz Eduardo. Quê? É só para ler ali, escreva ou é o texto também? Lê o texto. Um É trechinho. curtinho. Estamos comemorando a entrega de mais de 1.000 imóveis. São mais de 1.000 sonhos realizados. Mais de 8 imóveis são entregues todo dia. Quer ser o próximo? Então vem para a X Consórcio. Entre você também para o consórcio que o Brasil inteiro confia. Reescreva a frase. Estamos comemorando a entrega de mais de 1.000 imóveis. Na voz passiva, com agente expresso. E aí, como é que vocês colocaram? Estamos comemorando a entrega. Lembram quando eu tenho o objeto direto, ele passa a ser o sujeito paciente? O que está sendo comemorado? A entrega de mais de 1.000 imóveis. Isso, então eu posso fazer assim, ó. A entrega de mais de 1.000 imóveis está sendo comemorada por nós. O objeto da ativa passa a ser o sujeito paciente, ele vem para frente. Vou repetir. A entrega de mais de 1.000 imóveis está sendo comemorada por nós. Existe uma outra possibilidade, tá? Está sendo comemorado por nós a entrega de mais de 1.000 imóveis. Também está certo. Não sei se alguém tinha feito dessa maneira. Deu?
Alguém tem dúvida? Conseguiram pegar? Então vamos para 10. Maria Eduarda Trieto. Por favor, leia a 10. Mesma coisa, você lê a frase e eu coloco a resposta, tá? Vamos, Trieto. Ótimo, obrigada, Rafa. A Rafa colocou a resposta da 9 ali no chat, tá? Trieto, vai ler? É a 10, né? Isso, a 10. Considerando as normas da concordância verbal, complete as lacunas das frases a seguir. A. Ali o avô e os 2 netos aguardando o ônibus. Ó, permanecia ou permaneciam. Por que existem 2 casos de concordância aqui? Permanecia ou permaneciam? Quem pode falar? Permanecia seria no singular e permaneciam no plural? Tá, mas por que eu posso usar no singular e no plural? As 2 formas estão certas. Por que as 2 No plural, estão... porque tem um avô e o neto, né? É 2. Ah, Isso. é que ali, ó. Ali seria permanecia se ele utilizasse o que está mais perto, seria o avô. E se Isso. ele utilizasse 2, seria permaneciam. Ótimo. Então, eu vou rever a regra de concordância. Quando eu tenho o sujeito posposto ao verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo ou com os 2. Então, foi o Marcos, acho que respondeu, né? Permanecia concordou com o avô e permaneciam concordou com o avô e os 2 netos. Tá aí a resposta. Letra B, Trento. Sem parar o pé e a cabeça, demonstrando estar ansioso. Ó, alguém está ansioso, então, mexia. Por que não é mexeu? Porque é pretérito imperfeito, e o imperfeito durou um certo tempo. Então, mexia, sem parar o pé e a cabeça, demonstrando estar nervoso. Pode perguntar. Professora, podia ser mexiam? Por que não pode ser mexiam? Olha só, demonstrava estar ansioso. Eu sei que é um homem e é apenas um, porque diz que é ansioso. Então, não pode ser mexiam, e sim mexia. Ok, professor. Ok? C. Na festa, pequenos sinos ou tinir das taças. Isso. Lembrar. Na festa, lembrou pequenos sinos a tinar das taças. O tinar das taças. O que lembrou o pequenos sinos? O tinar das taças. Então, como o tinar é singular, então tem que ser lembrou. Há uma tendência a colocar lembraram pequenos sinos. Mas o que lembrou os pequenos sinos? O tinar das taças. Podem até fazer uma flechinha, gente. Peguem o lembrou e façam uma seta lá no tinar, o tinir das taças. Ok? Não pode ser lembrava. Não pode ser o quê? Lembrava. Por que não pode ser lembravam? O que lembrava? Lembrava. Hã? Lembrava? Eu não entendi a pergunta, tem que ser um pouquinho mais alto. Ela falou lembrava. Não. Porque pretérito perfeito. Lembrava é imperfeito. Por isso que não pode ser o lembrava. Tá? Porque tá pedindo perfeito. Se fosse imperfeito, podia. 11ª. Obrigada, Trieto. Agora é a Sofia Luckman. Vai ler a 11ª. Já A tirinha? Tá, mas é porque terminou o nosso tempo, tá? Eu não posso atrasar vocês. Não sei se vocês têm mais uma aula. Eu vou anotar aqui que eu vou fotografar a página... fotografar a página 7 e 8 e postar no WhatsApp, tá?
E aí, se ficar alguma dúvida dessas 2 páginas, vocês me chamam e eu faço um videozinho aqui no WhatsApp mesmo e mando ali. Tá bom? Fechou, turma? Ainda ficaram 3 páginas para corrigir, mas eu imaginei que não ia dar tempo mesmo. Tá bom? 7, 8, 9, 10, na verdade, né? Até 10. Ok, professora. Gente, um beijo a todos. Um bom final de semana. Cuidem-se, tá? Eu sei que agora os conhecidos estão começando a ficar doentes, pelo menos comigo está acontecendo isso. Tem alguns conhecidos já que já estão doentes. Então, a gente começa a ficar um pouco mais assustado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, tá? Então, cuidem-se, evitem o máximo de sair de casa e se precisar sair, todo cuidado, né? Com máscara, higienização das mãos, levem um álcool gel dentro da bolsa, dentro do bolso, tá? Para que dê tudo certo. Eu vou pedir para vocês irem se despedindo agora ali no chat para eu saber quem ficou até o final da aula. Tá bom, amores? Um beijo, bom final de semana. Tá bom, professora. Tchau. Tchau.